E aí pessoal, beleza? Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como é formado o gráfico de uma função de duas variáveis. Vocês vão perceber que, ao contrário de uma função de uma variável que gera apenas uma linha como gráfico, a função de duas variáveis vai formar uma superfície. E esse simulador vai deixar bem claro, bem visível como é que as coisas acontecem. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui está o simulador. Do lado esquerdo a gente pode ver os eixos em 3 dimensões, onde o X é o eixo vermelho, o Y é o eixo verde e o Z é o eixo azul. Já do lado direito, nós temos aqui a função de duas variáveis, que é a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. É o gráfico dessa função que nós vamos fazer, ok? Vamos iniciar vendo o domínio dessa função. O que é o domínio? O domínio é um conjunto onde estão todos os pontos que podem ser substituídos nessa função sem causar nenhum erro. No caso dessa função, o domínio é esse círculo aqui. Ou seja, os pontos que estiverem dentro desse círculo ou sobre a linha podem ser substituídos na função f de xy, que não vai ocorrer nenhum erro. A partir do momento que você escolher um ponto que esteja fora desse círculo, ao substituir aqui nessa função, nós podemos ver que vai dar erro, porque é um ponto fora do domínio. Por exemplo, aqui está o ponto P. Esse ponto P eu posso arrastá-lo para qualquer posição que eu quiser, ok? Nesse momento estou girando dentro do círculo, okay, que é o domínio dessa função, e posso colocar também fora do domínio, fora do círculo, certo? Vamos pegar um ponto qualquer que esteja fora desse círculo. Vamos escolher um ponto razoável aqui, que seja fácil de fazer as contas. Por exemplo, menos 1 e 2. Repare, esse ponto P está fora do domínio dessa função. Veja o que vai acontecer. Ao substituir o x por menos 1, nós temos menos 1 ao quadrado igual a 1. Ao substituirmos o y por 2, nós teremos 2 ao quadrado igual a 4. Então ficaria 4 menos 1 menos 4, que daria menos 1. Raiz quadrada de menos 1 não existe, não tem como calcular, pelo menos em conjuntos reais. Portanto, esse ponto P não está no domínio, está gerando erro na nossa função. Agora, se eu passo esse ponto P para um outro local dentro do meu domínio, veja o que acontece. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1 ao quadrado vai dar 1. Então vai ficar 4 menos 1 menos 1, que é igual a 2. Raiz quadrada de 2 é possível ser calculado. Portanto, não trouxe nenhum problema para a função. Dessa forma, nós vemos que nós podemos pegar apenas os pontos que estão sobre essa circunferência ou dentro da circunferência para substituir na função, ou seja, os pontos que estão no domínio. Para cada ponto P que eu tenho dentro do domínio, eu posso substituí-los nessa função, que vai gerar uma terceira variável, que é a variável z, o valor dessa variável z, que seria o valor numérico dessa função. E a terna ordenada x, y, z gera o ponto Q que nós temos aqui, ó. Ok? Então, esse ponto Q nós temos aqui, que ele é formado pelo par ordenado x e y do ponto P, x e y do ponto P. Ao substituirmos esse valor na função, vai gerar o valor da variável z. Uma vez formado, tendo a coordenada z, eu consigo marcar o ponto Q. E se você observar, se eu tirar o ponto P do domínio, o ponto Q deixa de existir, porque ele não consegue ser gerado. Tudo bem? Vamos exibir aqui agora os cálculos que são feitos para gerar a coordenada z. Repare que eu pego o 0,9 nesse caso aqui, substituo no lugar do x, tá aqui, 0,9 ao quadrado, pego 0,8, substituo em y, 0,8 ao quadrado, efetuo essa operação e obtenho a raiz de 2,55, que é 1,6. Assim forma o ponto Q, com x 0,9, como está aqui, 0,9, o y 0,8, como aqui, 0,8, e o z será 1,6, resultado da nossa operação. A partir do momento que eu movimentar o ponto P, eu consigo obter outros pontos Qs. E o conjunto de todos os pontos Qs vão gerar o nosso gráfico.
Vou salientar para vocês que, para poder movimentar o ponto P, ou você clica sobre ele e arrasta, ou você pode clicar sobre esse controle deslizante aqui, ó, clicar sobre ele e movimentar apenas o X, ou movimentar apenas o Y. Movimentar apenas o X, ou movimentar apenas o Y. Vou clicar aqui, ó, apenas o Y. Ou então clicar sobre o ponto P e arrastar o ponto P, certo? E aqui então nós temos o nosso ponto Q pela tela ordenada XYZ. Agora eu vou pegar o ponto Q, clicar sobre ele com o botão direito do mouse e pedir para mostrar o seu rastro. Então, ao movimentar o ponto Q, podemos ver todos os pontos que são gerados a partir do ponto PQ. Mudando o ponto P, eu tenho um outro ponto Q. Repare que estou movimentando sobre o domínio. Vamos mexer aqui, ó. Repare que estou movimentando sobre o domínio e o ponto Q está sendo gerado. Quando sair do domínio, eu não tenho mais o ponto Q. Volto para o domínio, o ponto Q continua sendo gerado. E se eu conseguir fazer uma varredura sobre todo o domínio, de forma a plotar todos os pontos Q possíveis, eu vou gerar então uma superfície que é o gráfico da nossa função de duas variáveis. Vou girar aqui, você vê do outro lado como é que está. Então aqui nós temos mais pontos Q sendo gerados, completando mais uma parte do nosso gráfico, a nossa superfície. E uma vez que eu conseguir fazer a varredura em todos os pontos Q possíveis, eu vou gerar uma semiesfera como gráfico dessa função. Ok? Esse simulador vai estar disponível para vocês lá no portal da faculdade, certo? E se vocês tiverem interesse, pode manipulá-lo à vontade para vocês verem como é que as coisas acontecem.